Bom dia, Nutri! Hoje é segunda-feira, 8 horas da manhã, hora do nosso Acorda Nutri. E hoje eu tô fazendo essa live aqui da minha sacada para que a gente comece a semana nesse clima de paz, nesse clima de natureza. Então se conectem aqui com a natureza que tá atrás e percebam o quão lindo é o mundo lá fora, o quão verde, o quão puro pode ser o ar que a gente respira lá fora. E saia aos pouquinhos, através dessa live, saia desse teu mundo negro, saia desse teu mundo depressivo, saia desse teu mundo que nada dá certo. Essa live é para isso. Toda segunda-feira eu tô aqui para isso, 8 horas da manhã, para você acordar e começar a sua semana motivada a continuar, para você viver de nutrição infantil, para você poder fazer seus atendimentos com segurança e confiança e para que você possa ser bem paga por isso, porque ninguém vive de amor, todo mundo quer a recompensa, que é o dinheiro e o que vai fazer com o dinheiro, né? Se vai viajar, se vai ajudar a família, se vai construir a sua família, se vai conquistar a sua casa própria, o seu carro próprio, o que seja. Se você faz um bom trabalho, se você faz um bom atendimento, você merece tudo que você conquistar através dele. Então vamos nos conectar com essa realidade, com a realidade onde você consegue tudo o que você quer. O tema da live hoje é nada dá certo para você, Nutri? E aí o questionamento que eu faço hoje é: será que o problema é a profissão? Será que o problema é a nutrição? Será que o problema é a cidade onde você mora? Será que o problema são as pessoas da cidade onde você mora, que não valorizam o seu trabalho? Será que o problema são os pais dos seus pacientes, que não dão valor ao que você está ensinando? Será que o problema são os seus pacientinhos? Que inclusive eu descobri que não é pacientinho, é pacientezinhos. Mas eu vou continuar falando pacientinhos, que não querem seguir o que você fala? Será que o problema é a sua pós-graduação que não te ensinou a atender? Ou a faculdade? Por que nada dá certo para você? E ontem não, minto, na sexta-feira eu estava num congresso online, foi quinta e sexta-feira o dia todo. E teve uma palestra que marcou demais para mim e eu resolvi trazer isso para o Acorda Nutri hoje. Era um estudioso do ser humano, né, da mente do ser humano, a família dele, chama Arthur. Ai, não me lembro o sobrenome dele, é muito difícil. E a gente estava estudando sobre cursos online, né? Sobre venda de cursos online, enfim, que hoje é o mundo que eu vivencio. E ele falou uma coisa que era muito interessante, que de nada vai adiantar o teu aluno do curso, ou enfim, teus seguidores, seguirem todas as regrinhas, né? As teorias, o beabá de que você passa, se ele, no inconsciente dele, ele não aceita o valor, por exemplo, prometido pelo seu curso, né? Por exemplo, dentro do método NutriKids, eu por enquanto não prometo valor nenhum, eu só quero que as minhas alunas sejam bem pagas. E se as minhas alunas não aceitassem ser bem pagas, se elas fizessem um atendimento lindo como fazem e com toda a prática com a criança, e sentam no chão e levam um alimento, interagem com a criança, depois preparam um material lindo para enviar para os pais, né? E se mantêm ali comprometidos com o resultado daquele paciente e manda mensagem no WhatsApp e faz um retorninho online para ver se a criança continua motivada. E se mesmo com tanto trabalho, com tanto amor, com tanta dedicação, se elas não aceitassem ser bem pagas pelo seu serviço, se de repente o pai quisesse pagar R$ 1.765 por um programa de acompanhamento para o filho dela com você. Se você não aceitar isso, você não vai conseguir receber isso. E isso, Nutri, vai além da faculdade, vai além de pós-graduação, vai além até de cursos, né? O problema às vezes está aqui. Por que nada dá certo para você? Muitas das vezes é porque você não aceita os presentes que a vida te dá.
Você não aceita o que o universo tem para te dar. Ontem, mentira, sexta-feira, olha o que aconteceu comigo. Para quem não conhece a minha história, o meu início de carreira não foi fácil, né? Foi assim, moedinhas contadas, foi muito triste. Aí fiz faxina, aí fiz até aniversário de criança, trabalhei, enfim. E eu só consegui crescer na profissão quando eu aceitei o sucesso para mim. Muito trabalho com psicóloga, com coach financeira, até constelação familiar eu fiz, para poder aceitar o sucesso, para poder aceitar que eu merecia cada centavo. A gente se sabota, às vezes não tá dando certo porque você tá sabotando a sua vida, Nutri. Às vezes não, com toda a certeza do mundo, você tá sabotando a tua vida. E aí, a gente estava saindo na sexta-feira e passou um motoboy pela nossa frente. E de repente, ele estava corrido, como a maioria dos motoboys, né? E caiu o dinheiro da carteira dele. Caiu R$ 80 da carteira dele. E o meu noivo, o Léo, ele logo viu, ele parou o carro e ele buzinou. Bi, bi, deu jogo de luz e o motoboy foi. E correu e foi lá pra frente, né? O que a gente fez? Pegamos o dinheiro e saímos atrás do motoboy. Mas imagina, né? Até a gente entrar de volta no carro, a gente ir atrás. E imagina quantos motoboys não tem aqui na Grande Florianópolis, tem muitos, né? E de repente a gente ficou com R$ 80 na mão, que não era nosso, e a gente não sabia, a gente não viu de que empresa ele era, a gente só viu que ele estava com uma moto e uma caixa para levar os alimentos, enfim, não sei o que ele estava levando. E a gente não tinha mais como devolver para ele. Ele ficou com R$ 80 a menos no bolso e a gente com R$ 80 a mais no bolso, inesperadamente. E aí eu comecei, olha só como eu me saboto. Naquele mesmo momento que caiu o dinheiro do motoboy, eu estava falando com o Léo, eu estava relembrando um momento da minha vida que eu dei um presentinho para uma pessoa muito especial. Eu acho que foi um colar. E na época minha cunhada vendia, parcelava e tal, e aquele colar era uma semi-joia, não foi um colar barato. E aí eu paguei R$ 20 por mês, mas consegui pagar. Em 6 meses eu tinha terminado de pagar o colar. E como foi difícil ter dado aquele presentinho para aquela pessoa, e no fundo eu sabia que a pessoa não tinha gostado, porque eu nunca tinha visto a pessoa usar, né? Enfim, então eu tava comentando sobre isso. Poxa, me sacrifiquei para dar um presentinho e a pessoa não valorizou. E comecei a falar, nossa, e era difícil pagar, tinha meses que eu juntava moedinhas para pagar aqueles R$ 20 da prestação e tal, e de repente naquela mesma hora caiu o dinheiro do motoboy. O universo estava me falando, você não vive mais essa escassez, Andréia, desapega, porque volta e meia eu fico lembrando disso. E aí, de repente, caiu o dinheiro na nossa frente, a gente não tinha como devolver, a gente foi atrás. E o universo falando, você não vive mais essa escassez. E aí, o que eu falei pro meu noivo? Beleza, vamos pegar esse dinheiro e vamos dar para quem precisa. E aí eu comecei a pensar, mas quem é que tá precisando? Vamos lá, quem é que tá precisando desse dinheiro? Aí eu falei, Léo, tem tal pessoa, aquela pessoa tá precisando, ela tá fazendo vários free, né? Ela tá trabalhando além do trabalho fixo dela, eu acho que a gente pode dar... E o Léo só escutando, né? Quem sabe a gente pode doar lá para o nosso centro religioso, né, que a gente participa, vamos doar para eles e tal. E o Léo só escutando. Ele me deixou falando sozinha. Uma hora ele virou para mim e falou assim, Andréia, aceita, o universo te deu, aceita. Quão difícil é você aceitar que você merece esse dinheiro? E aí foi onde me caiu a ficha, caraca, eu tô achando que todo mundo merece, menos eu. Só que esse dinheiro caiu exatamente na nossa frente. Não foi na frente da fulana que tá precisando, não foi na frente da ciclana, o universo deu pra mim. E assim eu tive dificuldade, sexta-feira agora, de aceitar que aquele dinheiro era pra mim. Então, para vocês verem, né, mesmo eu hoje, tendo o sucesso que eu sempre quis, tendo paciência, conseguindo faturar o valor que eu acho que tá legal pro pouco que eu atendo,
né? E tem o curso online, graças a Deus, somos mais de 250 Nutris. Eu ainda tenho pensamento de escassez, eu ainda acho que eu não mereço dinheiro. Eu ainda acho que todo mundo merece menos eu, que se aparecer dinheiro na minha vida eu tenho que dar para outra pessoa, porque a outra pessoa é mais merecedora do que eu. Entendem isso? E eu tô dando meu exemplo porque eu sei os meus problemas, né? Eu sei os meus pensamentos, as minhocas que eu penso. Mas coloca a mão na cabeça, Nutri. Se em algum momento, olha só o que aconteceu com uma aluna minha. Ela sempre que ela ia cobrar uma família depois da consulta, ela já ia pronta para dar o desconto. E ela sempre dava. E um dia, o pai e a mãe de um pacientinho foram mais rápidos do que ela. Antes dela oferecer desconto, o pai já foi lá e já pagou. Não me lembro se foi em Pix, se foi dinheiro. E aí foi onde ela caiu a ficha. Peraí, por que eu tô dando desconto na minha consulta? Se esse pai nem questionou, esse pai nem pediu desconto. Por que eu tô achando que eu não sou merecedora do valor inteiro da minha consulta? O valor ao qual eu parei, calculei meus gastos, vi o que meu sindicato indica na minha região, porque eles por si já fizeram todo um estudo de quanto a nutricionista deve cobrar naquele local. Eu sei o quanto eu estudei, então eu decidi o valor da minha consulta e é esse valor que eu mereço. Por que eu tô querendo cada vez diminuir mais o valor da minha consulta e ficar dando desconto e ficar achando que os pais não vão pagar? Por que eu tô fazendo isso? Porque no fundo, aqui na nossa mente, que eu acho que a gente vai passar pro outro lado, né? A gente vai ir para um outro plano e a gente ainda não vai conseguir compreender o que passa na nossa mente. E essa Nutri estava falando para ela, para o universo, para os pais, para todo mundo que quisesse, que ela não era merecedora do valor inteiro da consulta dela, que ela tinha sempre que dar desconto. E isso eu tô falando também para quem fica dando retornos na consulta. Por que dar retornos em consulta de nutricionista? Não faz sentido algum, a não ser que você trabalhe numa área que faça sentido, que, por exemplo, que você, vamos supor, você atende bariátrica e a pessoa foi lá para saber de suplementação e para você fazer a suplementação você precisa de um exame e aí você decide que você precisa dar esse retorno porque o objetivo principal do paciente você não sanou, aí é outra situação. Agora, quando a gente fala de atendimento de crianças, quando a gente fala de atendimento de bebês, não faz sentido algum dar retorno. Eu tinha uma aluna que ela dava retorno pro bebê de introdução alimentar, gente. Não faz sentido algum. O acompanhamento de um bebezinho geralmente já é trimestral. Aí você vai dar retorno. Então, você atendeu aos 6 meses, você dá retorno aos 9 meses. Você só vai receber daquele pacientinho que você está dando todo o suporte via WhatsApp, né? Que você está acompanhando, que você está tirando as dúvidas das mães, que você fez o seu atendimento todo bem informativo aos 6 meses, né? E a pessoa retornou aos 9 meses. Então você tá, né? Você cobrou 6 meses, deu retorno aos 9, ele voltou com 1 ano. Você vai acompanhar esse bebê por 6 meses, com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor, com todo o seu tempo. E até então você só vai ter recebido R$150 por aquele paciente. Você está falando para o universo, Nutri, quando você faz isso com você está falando para o universo que você vai trabalhar muito, que você vai estudar muito, que você vai fazer de tudo que você puder para crescer na carreira, mas que você não merece crescer na carreira. É isso que você está falando para o universo. Que não importa quantos mais cursos você comprar, que não importa quantos mais recursos você comprar, que não importa se você montar consultório ou não, que muita gente acha que a questão é montar sala, né? Montou sala, tá tudo feito, bombei, só sucesso. E é muito pelo contrário, geralmente é onde as nutris se afundam, né? Porque montam o consultório e aqui não mudou, e o atendimento não mudou, e a forma de vender não mudou.
Então, toda vez que você faz isso com você, fica dando desconto, fica dando retorno, fica com medo de aumentar o valor da sua consulta. Eu tenho alunas minhas, né, principalmente as novas, as mais antigas, acredito que nenhuma mais faça isso, mas que tá cobrando 140 com retorno. E aí ainda atende numa clínica, deixa o percentual da clínica, ainda gasta com consulta. Eu tenho um gasto médio de paciente de R$20, né? Porque eu sempre trago os alimentos, enfim, imprimo materiais, às vezes dou lembrancinha. Ou seja, R$140. Divide para 2 atendimentos, porque deu retorno, que no fim não é retorno, é um novo atendimento. Aí deixa o percentual da clínica, não sei o que, com gasolina, que não tá nada barato. No fim sai com R$30 de cada consulta. E R$30 é o quê? O almoço da Nutri naquele dia. Ela almoçou, acabou o dinheiro. Não sobra para você conquistar seus sonhos, Nutri. A gente trabalha para conquistar nossos sonhos. A gente trabalha para conquistar nossos sonhos. Coloca isso na sua cabeça, Nutri. O que você está fazendo a favor dos seus sonhos? Você está aceitando tudo que o universo tem para te dar? E ontem eu estava na casa dos meus sogros e a minha sogra comentou o seguinte, que ela tem intolerância ao glúten, né? Ela não pode comer muitas coisas. E ela achou uma padaria longe da casa dela que tem uma rosca. Não sei quem conhece rosca, que é muito aqui do sul. Sabor banana. E ela amou essa rosca e ela pode comer essa rosca. E ela tem uma amiga que mora perto dessa padaria. E ela falou para essa amiga, sempre que elas se encontrarem, para trazer essa rosca, para ela poder comer. E aí essa amiga não cobrou a rosca dela. Ela deu de presente. E aí ela tava falando assim ontem, e agora? Como é que eu vou pedir de novo? Se ela não me cobra? Que cara eu vou ter para pedir toda semana, se toda vez que eu pedir ela não me cobrar? Eu falei assim, sogra, só aceita. Às vezes eu sou brava com ela, ela fala que eu brigo muito com ela. Mas quando a gente gosta, a gente quer o bem da pessoa. Eu falo, só aceita, sogra, pelo amor de Deus, só aceita, o universo tá te dando. E aí ela falou assim, mas aí fica chato, porque toda vez que eu vou pedir, ela não vai cobrar, eu não vou pedir. E pra quem não sabe, a minha sogra é a que faz as mamas de crochê didática que eu dou pras minhas alunas. E é claro que eu gosto de pagá-la com muito carinho, com muito amor, porque dá trabalho. Dá muito trabalho fazer. Hoje mesmo ela me entregou, a que vai na leva dos certificados, 22 mamas de crochê. E aí ela não queria me cobrar. Ela falou, não precisa, não sei o que, ela não queria me cobrar. E eu ia passar pela mesma situação, porque eu tenho mais, deixa eu ver, eu já entreguei quase 40 certificados, eu tenho mais 210 mamas de crochê para pedir para ela. Imagina se ela não aceitasse o dinheiro que eu pagaria. Que situação chata que eu passaria com ela, de ficar pedindo mais 210 mamas de crochê sem ela me cobrar R$1. E às vezes, agora vamos linkar com a profissão de nutrição. Às vezes os próprios pais sentem isso com você, Nutri. E quando você tá numa relação desconfortável, por exemplo, os pais estão vendo o tamanho da sua dedicação, os pais estão vendo que seu atendimento tá trazendo resultado, os pais estão vendo que você tá dando todo o suporte necessário, que você tá investindo nas consultas com o filho dele. E os pais querem te pagar o que você merece, mas você não aceita. Vai chegar um momento que os pais não vão querer mais ficar nessa relação. Eles vão querer zarpar fora, vão querer sumir da sua frente e de forma inconsciente. Porque eles vão ficar desconfortáveis com essa situação. Eles vão querer pagar o valor que você merece e você não vai aceitar, Nutri. Tá entendendo? Esses dias eu contratei um editor de vídeo e aí ele me cobrou muito barato. Muito barato. Foi muito abaixo do que eu pagava pra uma outra pessoa. E aí eu falei pra ele, eu me recuso de pagar isso. Não vou ficar feliz, não vou ficar confortável em te pagar isso, porque dá muito trabalho.
eu vou te pagar X, né? Daí eu ofereci o valor que eu ia pagar pra ele e ele falou, beleza, eu agradeço a sua honestidade. Se ele não tivesse aceitado eu pagar o valor que eu achei que ele merecia, eu não ia continuar nessa relação. Eu ia sair, eu ia procurar uma outra pessoa que aceitasse, para que eu pudesse ficar confortável com isso. Então, Nutri, reflita se você não está criando uma relação desconfortável com os pais. Com medo de cobrar, com medo de que os pais vão achar caro, com medo de achar que não vale a sua consulta isso. E os pais provavelmente devem estar pensando o contrário, se o seu atendimento for bom. Não é simplesmente vou cobrar R$400 a consulta e você nem sabe o que está fazendo na consulta. Aí são outros 500. Agora, se você tem convicção que o seu atendimento é bom, você está vendo que você está transformando a vida daquela criança, se você não está cobrando o valor que você merece, se você não está sendo bem paga pelo seu trabalho, provavelmente os pais vão querer sair dessa relação. Se você não aceitar o que você merece, o que o universo está querendo te dar. Então, quando caiu o dinheiro do motoboy que passou pela nossa frente e eu queria dar para todo mundo e não queria ficar com dinheiro, eu não estava aceitando o presente que o universo me deu. A gente tentou devolver, a gente foi atrás, a gente fuçou nas ruas ao redor, a gente não achou. Ou seja, o universo me deu o dinheiro, por que eu ia ter que dar para uma outra pessoa? A gente faz doações para quem precisa, mas naquele momento o universo falou, toma, Déia, é seu. E às vezes os pais estão querendo te falar isso na consulta, ó, Nutri, é seu. Então, para quem está assistindo essa live agora, ou para quem está assistindo depois no YouTube ou no meu Instagram, eu te lanço um desafio, Nutri. Eu desafio você a aumentar. Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 22 de novembro. Eu desafio você, Nutri, até início de dezembro. Então você tem 8 dias para refletir isso. Eu desafio você a aumentar R$10 no valor da sua consulta. R$10, nada mais que isso. Se você cobra 140, já está menos do que o sindicato indica. Aumenta para 150. Se você cobra 150, aumenta para 160. Se você cobra 160, assim vai. Esse é o desafio. E no dia 1 de dezembro, a primeira pessoa que vier perguntar o valor da sua consulta, você vai passar um valor R$10 mais caro. E eu quero que você perceba a reação daquela pessoa. Se ela vai achar ruim, se ela vai reclamar. E na maioria das vezes isso não acontece, Nutri. E aí estavam vindo questionamentos lá no Telegram da família NutriKids, das minhas alunas, que tá vindo fim de ano, né? E a gente começa a pensar nos reajustes. A gente começa a pensar no reajuste da escola que a gente trabalha, das consultas, enfim, dos outros projetos. E as Nutris lá com medo de aumentar. E aí eu respondi para elas assim, olha, vamos refletir. Todo mundo no mundo de adulto, teoricamente é adulto. Todo mundo é profissional, né? Você é nutricionista, mas tem um que é dentista, tem outro que é veterinário. E todos eles vão fazer reajustes. A gente precisa reajustar nosso preço. Não precisa ser exatamente, passou dezembro para janeiro, todo mundo aumenta. Pode ser em outro momento do ano, não tem problema. Se você decidir que o seu reajuste é em agosto, beleza. Não tem problema. Mas todo mundo reajusta o valor, por quê? Porque tudo aumenta. Então, a gasolina vai aumentar, o valor dos alimentos no supermercado vão aumentar, o valor dos cursos vão aumentar, o valor da passagem aérea para sua viagem de sonho vai aumentar, o valor de uma consulta médica vai aumentar, o valor do dentista vai aumentar, o valor da vacina do seu cachorro vai aumentar, tudo vai aumentar. Porque você, nutricionista, é diferente de todos os outros profissionais.
Por que você tem medo de fazer o reajuste da sua consulta? Não faz sentido algum. Você é tanto profissional quanto os outros. Então você precisa sim, Nutri, se ver como uma empresa. Você é uma visão que a gente tem que construir. Eu não sou mais Andréa Lins. Eu sou a Andréa Lins, nutricionista. Essa é a minha empresa. Por mais que de consultório eu sou pessoa física. Eu não abri CNPJ no consultório. Apesar de que a gente pode abrir, a gente não pode ter MEI, mas a gente pode abrir CNPJ. Eu não abri, eu sou pessoa física, eu declaro como pessoa física. Até porque cada vez mais eu diminuo minhas consultas para poder me dedicar ao meu curso online. Mas enfim. Mas apesar de eu ser pessoa física, eu sempre me vi como uma empresa. E para minha empresa não quebrar, e o que seria a minha empresa não quebrar? Se eu não reajustar meus valores, se eu não cobrar o valor que eu mereço, o valor que eu calculei de que é o adequado, eu vou ter que fechar o meu consultório. Eu vou ter que às vezes parar de atender e trabalhar numa outra coisa que vai conseguir manter as minhas despesas mínimas para me sustentar em pé, para poder comer, para poder sobreviver, me locomover, cuidar da minha saúde. Então, quando a gente fala a nutricionista quebrou, a empresa da nutricionista quebrou, é o quê? Você vai parar de trabalhar com o que você veio para o mundo para trabalhar, com a sua missão, porque você não acompanhou o seu crescimento, você não valorizou o seu crescimento, você não valorizou os seus estudos. Então coloca a mão na consciência, Nutri, o que você está fazendo com você e com a sua vida. Quando eu pergunto, nada dá certo para você, Nutri? Será que o problema é a profissão? Ou será que o problema é você? Será que é você que não aceita o que a sua profissão pode proporcionar para você? A nutrição é um dos campos que mais cresce, é uma das profissões que mais está crescendo a demanda, principalmente pós-pandemia. A nutrição infantil, mais ainda. A nutrição infantil é o nicho da nutrição que mais cresce, a gente tem dados reais sobre isso. Tem pouquíssima demanda, tem pouquíssimas nutricionistas e cada vez mais tem muita criança. Sábado eu fui pra praia. Eu descansei, nossa, como foi bom. E claro, né, a gente nunca abandona nosso olhar clínico de nutri infantil. A gente começa a olhar as crianças na praia, todas elas com sobrepeso e obesidade. Todas. Eu não vi uma criança que eu olhava assim pro meu noivo e falava, aquela ali tá eutrófica, aquela ali tá com peso adequado. Não achei, gente, de verdade, eu não achei uma criança na praia no sábado com peso adequado. E aí as minhas alunas falam assim, ai, mas é que eu avaliei, olhando para a criança a gente não vê que ela tá com sobrepeso, que ela tá com obesidade. Aí a gente bota na curva, meu Deus, ela tá com obesidade grau 2, como assim, ideia? Aí sabe o que acontece? Eu falo para elas, nossos olhos se acostumaram, porque a gente não acha mais crianças eutróficas. E quando a gente olha para aquela criança, nossa, como ela tá magrinha, como ela tá desnutridinha. E na verdade você vai botar na curva, ela tá no peso perfeito para a idade dela. As nossas crianças estão com sobrepeso e obesidade, cada vez o percentual só aumenta. E o número de nutricionistas não. O número de nutricionistas não. Eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram e a maioria que começou a me seguir, começou a atuar com nutrição infantil depois que começou a me seguir. Eu fiquei muito feliz. A maioria não atuava com nutrição infantil. Então, ou seja, agora uma das minhas missões é fazer as nutricionistas se apaixonarem por essa área para poder ajudar essas crianças. Porque senão a gente não vai dar conta de tanta criança doente. Então eu te pergunto, Nutri, nada dá certo para você por quê? O problema é a nutrição? O problema é a nutrição infantil? O problema é falta de demanda? Ou o problema é porque você não aceita o que o universo te traz? Deixa eu ver o que a Marília falou. A Marília foi minha estagiária lá no consultório. Saudade de você, Mar.
Tá mexendo bem na ferida. Eu sei que esse é meu maior problema. Pensamento de escassez, de achar que não merece quem me pague. E não é fácil a gente se livrar desse pensamento de escassez. E sabe uma coisa que eu aprendi? Deixa eu só ver que horas são. Porque 9 horas eu tenho mentoria das alunas do método, então não posso me passar muito aqui. Sabe uma coisa que eu aprendi? Se você hoje ganha R$1.000, que foi um dado assim, deu vontade de chorar, gente, deu vontade de chorar, mas eu fiz a enquete no meu Instagram, eu não mostrei o resultado, foi uma pesquisa pra mim mesmo. A maioria das nutris ganham menos de R$1.000. A maioria das nutris, e muita gente votou, tá? Poucas nutris ganham mais de R$5.000, das que votaram. A maioria ganha menos de R$1.000. E aí, uma coisa que eu aprendi é a gente visualizar o próximo degrau. Se você ganha R$1.000, visualiza você ganhando 1.500. Tá mais perto, né? Sou merecedora de 1.500. Alcançou os 1.500, sou merecedora de 1.800. Alcançou 1.800, sou merecedora de 2.000. Alcançou 2.000, sou merecedora, e assim vai. Até que de repente você vai se ver merecedora de faturar R$7.000. Como uma aluna minha me contou, ela não quer se mostrar, mas ontem ela me mandou no direct que esse mês ela chegou perto dos R$7.000. E ela atende nutrição infantil há menos de 6 meses. Ela começou em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vai fazer 7 meses que ela atua na nutrição infantil. E ela fatura R$7.000 ao mês. Ela chegou nesse faturamento nesse mês. Por quê? Porque ela aceitou que ela merecia esses 7.000. E ela falou assim: Deia, eu tô muito cansada. Esse ano pra mim foi o ano de me cansar. Eu tô trabalhando muito. Eu tô realmente trabalhando muito. Mas eu tô muito feliz com o resultado que eu alcancei. Ou seja, ela sabe que ela trabalhou para isso. Ela sabe que ela merece cada centavo desses 7.000 ao mês. Porque ela tá sentindo no corpo o quanto ela merece isso. Ela tá sentindo cansaço. Agora, o pior é você chegar ao final do ano extremamente cansada, sem R$1 no bolso. E a motivação para você continuar o próximo ano? É triste. Porque a recompensa é a nossa motivação. Nenhum ser humano continua sem a recompensa. A gente precisa da nossa recompensa. E aí a gente gosta tanto do que a gente faz, a gente trabalha tanto, com tanto amor, que a gente acha que isso basta. Existe a recompensa financeira, existe a recompensa emocional. A gente fica muito feliz quando a gente vê um pacientinho tendo resultados. Isso realmente, assim, também é uma recompensa. E é uma recompensa muito boa. Mas você também quer o seu resultado. Você também quer o seu resultado. E o seu resultado, em termos de profissão, é o dinheiro. Porque senão você não estaria trabalhando. Se você tivesse a opção de fazer qualquer coisa sem ter que trabalhar, independente se você ama o trabalho, você ia escolher viajar, você ia escolher ficar num spa, você não ia escolher trabalhar. Mas a gente tem que trabalhar, então já que a gente tem que trabalhar, a gente escolhe a profissão que a gente ama. Escolhendo a profissão que a gente ama, a gente precisa da recompensa. E a recompensa é o dinheiro. Então, Nutri, o Acorda Nutri de hoje foi falar: se nada tá dando certo pra você, você não tá aceitando o que o universo tá querendo te dar. Então, começa a partir de hoje falar pro seu inconsciente que você é merecedora de cada centavo, que você é merecedora de aumentar R$10 a sua consulta, de que você é merecedora de vender um programa nutricional no valor que você consegue se imaginar. Se você não consegue se imaginar ganhando R$1.700 com o paciente, se imagina ganhando R$300 com o paciente, vendendo 2 consultas ali de uma vez só. Mas vai subindo nesse degrauzinho. Mas não deixa também de buscar conhecimento, se aprofundar, investir em você, no seu atendimento, para você verdadeiramente poder cobrar
e fidelizar esses pacientes. Né? Não é simplesmente assistir a live da Deia e de repente eu acho que eu mereço R$ 400 e não fazer nada de diferente na sua consulta continuar ruim, né? A gente tem que ter o equilíbrio desses dois lados, tá bom? Espero que tenha ajudado todo mundo que escutou agora, vai escutar depois. Nutri, você é merecedora de toda a fortuna que o universo tem para te trazer, de toda a abundância que o universo tem para te dar. Olha aqui que abundância linda. Olha como, seja lá o que você acredita, se você acredita em Deus, se você acredita em ETs, se você acredita a força do universo, enfim, seja lá o que você acredita, independente da sua crença, a natureza sempre nos mostra que a gente merece abundância. A gente merece abundância. Porque se você for numa praia, se você for numa cachoeira, se você for numa floresta, não tem escassez, não tem pobreza. É beleza do início ao fim da sua caminhada. Cada detalhezinho, uma borboleta que voa na sua frente de cor amarelinha, uma florzinha que tá lá no cantinho do chão toda rosinha, aquele barulhinho de água que te acalma, aquela folha que cai lentamente na sua frente em formato de coração. É tanto detalhe, é tanta riqueza. Por que na sua vida não pode ser assim? Então reflita isso, Nutri. Um grande beijo. Beijo, Jana. Que bom que eu te inspiro. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo.